TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Na edição de hoje, daremos destaque a alguns tópicos da Bauerfest 2025, a Conferência Municipal de Saúde que aconteceu no sábado aqui na Cidade Imperial, aos perigos e desafios da pessoa idosa com diabetes e também ao Projeto XG. E o nosso diálogo com o objetivo, a nossa entrevista, vai ter o objetivo de conhecer e destacar os resultados da Bauerfest 2025. Olá, boa tarde, eu sou o Hugo Petersen e começa agora a nossa edição deste dia 7 de julho do Correio Petropolitano Debate. Nós começamos a nossa edição com uma ótima notícia que nós vamos até comentar mais daqui a pouquinho. E essa daqui é para quem é fã da Bauerfest. Para atender a demanda do feriadão na cidade do Rio de Janeiro, a festividade alemã vai funcionar também hoje, na segunda-feira, seguindo até às 10 horas da noite. Também estão abertos hoje o Vale Germânico, os museus do brinquedo, de porcelana e também de cera, a Casa da Princesa Isabel, o Orquidário Binot e o Vale do Amor. Já passaram 2 fins de semana da 36ª Bauerfest, que segue até o dia 13 de julho no Palácio de Cristal e nos seus arredores. E para quem quiser saber mais sobre a programação completa, está disponível no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. E olha, digamos que você acabou de chegar aqui em Petrópolis por acaso ou está pensando em visitar a cidade, mas não tem ideia do que seja a Bauerfest, que a gente está falando tanto aqui no nosso programa. Você vai dar agora uma olhadinha nesse vídeo, mostrando um pouco da movimentação e de como é essa festividade. Vamos acompanhar. Esse vídeo só mostra um pouquinho do que é essa grande festividade que acontece aqui em Petrópolis, tão tradicional, que já está na 36ª edição. E falando na Bauerfest, nós comentamos na semana passada sobre o ônibus elétrico que está rodando pela cidade. E a Prefeitura de Petrópolis publicou um vídeo falando sobre ele e mostrando a estrutura do aparelho do transporte público que está em momento de teste. Olha só. Bora pra Bauer? No período da festa do colono alemão, você vai poder andar de graça nesse ônibus elétrico. Vambora? Ele tá a todo vapor pela cidade como parte de um teste para o novo plano de contingência do transporte público. A ideia é ver como ele se comporta nas nossas ruas. Um ônibus elétrico é sinônimo de redução da emissão de gases poluentes para a atmosfera, além de representar economia com combustível, o que vai ajudar a aliviar no preço da passagem. A autonomia de um modelo como esse é de mais de 300 km, ou seja, ele pode rodar a cidade inteira indo e voltando. Durante o dia, ele circula pelos bairros, cada dia uma região diferente. E já no fim da tarde, a partir das 6 horas, o trajeto dele entre a Rua Teresa e o coração da festa, no entorno do Palácio de Cristal. Quer saber aonde se encontra o ônibus da Bauer? Fica ligado nas redes que a gente vai divulgar o itinerário dele. E ainda falando sobre eventos aqui na Cidade Imperial, mas saindo da Bauerfest, mais de 300 pessoas participaram da 17ª Conferência Municipal de Saúde, realizada neste sábado em Petrópolis. Promovido pela Prefeitura e o Conselho Municipal de Saúde, o evento aconteceu no auditório da Unifase, com o objetivo de discutir propostas para a construção do Plano Municipal de Saúde para os próximos 4 anos. Com o tema A Saúde que Queremos Vem Fazer com a Gente, a conferência priorizou a participação popular na elaboração das propostas que foram divididas em 4 eixos temáticos: atenção primária, secundária, terciária e controle social. No local foi apresentado um vídeo com propostas de moradores da cidade e palestras que avaliaram a rede municipal de saúde. Além do debate das políticas públicas para a saúde, o evento ainda teve apresentações culturais com o grupo Acalento, Risos, Afetos e Encontros, a companhia de teatro da Condep e também o Coral de Petrópolis. E a Prefeitura de Petrópolis publicou um vídeo nas redes sociais sobre essa conferência. Vamos acompanhar.
gente repensar a saúde, repensar estratégias para a gente ter, de forma capilarizada, uma atenção básica em saúde forte nos territórios, pensando e construindo a saúde com a população. E a nossa proposta desde o princípio é essa proposta coletiva de que saúde a gente quer para o município de Petrópolis. Foi uma chamada coletiva da população, dos territórios. A gente percebe que ter quase 300 participantes aqui na conferência é de um simbolismo, de um significado gigante. E ainda no tópico da saúde, em referência ao Dia Nacional do Diabetes, celebrado no dia 26 de junho, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou a geriatra e médica de família e comunidade Inoa Viana, que destacou os desafios relacionados a essa doença. Um dos principais pontos destacados pela médica foi a importância do diagnóstico e do tratamento das pessoas na terceira idade. Vamos acompanhar uma matéria feita por mim sobre este assunto. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que a gente tem observado que tem crescido na nossa população e ela se dá de duas maneiras. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina devido à destruição das células beta pelas células de defesa do organismo. Ou ela se dá de outra maneira, que é a redução da produção dessa insulina pelo nosso próprio organismo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o diabetes tipo 2. E aí são patologias totalmente diferentes, que precisam de atenção de uma forma redobrada. Segundo dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 10,2% da população do Brasil possui diabetes, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros possuem diagnóstico dessa condição. A gente está falando de uma doença que ela pode ser silenciosa, mas em algum momento ela vai trazer algumas complicações, né? Como internações, amputações ou necessidade de uma atenção especializada como diálise, quando a gente tem uma insuficiência renal por causa do diabetes. Ela destaca que, apesar da doença poder atingir pessoas de qualquer faixa de idade, a condição pode ser mais preocupante no público idoso. Isso por conta da maior vulnerabilidade nesta idade e muitas vezes também pela necessidade do consumo de medicamentos para outras condições. Quando a gente fala de um idoso que foi diagnosticado com diabetes e é hipertenso, a gente está somando, né, os riscos de complicação. Então, a gente precisa ter uma atenção ainda redobrada para evitar que esse paciente, na hora de acompanhar uma patologia, acabe descompensando a outra. A especialista aponta que cada caso de diabetes deve ser estudado individualmente, mas que existem alguns sinais que podem ser indícios da doença. Paciente aumentando o volume de ingesta de líquidos, uma necessidade de beber muito líquido, um aumento de idas ao banheiro, que a gente chama, né? Que é poliúria, o paciente indo muito ao banheiro ou comendo exageradamente sem ter um ganho de peso adequado, ou até mesmo tendo uma perda de peso. Então são sinais que a gente fica um pouquinho mais alerta em relação a eles. De acordo com o Inoan, no caso do aparecimento de alguns sinais que possam levar à suspeita de diabetes, o paciente deve procurar atendimento médico. Inicialmente a gente precisa realizar exames de sangue, exames laboratoriais, para entender como é que está o nível de açúcar no organismo da pessoa naquele momento, mas a gente também tem exames que mostram como é que ficou ao longo dos últimos 3 meses. Então a gente não leva em consideração apenas o diagnóstico daquele momento, a gente consegue fazer um rastreio desses últimos meses. Ela ainda destaca que os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes estão disponíveis de forma gratuita nas farmácias populares. E olha, gente, essa matéria foi realizada com base em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. E é claro, se você quiser acompanhar todo esse bate-papo que a gente teve e as outras entrevistas aqui do nosso programa, você pode acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da TV Correio da Manhã, que está sempre lá disponível. Todas as edições do Correio Petropolitano Debate e também dos outros programas aqui da grade da TV Correio da Manhã. E falando em matérias com convidados do nosso programa, vamos acompanhar mais uma. Isso porque o Projeto Gigi vai promover no dia 19 de julho uma festa julina inclusiva no município de Petrópolis. A iniciativa é voltada para pessoas com síndrome de Down e com transtorno do espectro autista. A festa junina do Projeto Gigi vai ser realizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. O evento é organizado por uma iniciativa sem fins lucrativos, que visa a inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O Projeto Gigi nasceu do amor de uma avó
pela neta com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Desde então, a iniciativa se tornou uma rede de apoio, desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes de famílias atípicas de Petrópolis. A organizadora do projeto, Andréa Cristina Esteves, reforçou a importância de palestras sobre a inclusão e direitos das famílias atípicas. Essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. As informações têm que ser corretas e levadas para a maior quantidade possível, porque ainda hoje existe muito preconceito, né? Muito paradigma, as pessoas não sabem realmente o que é. André destacou a importância das pessoas se informarem mais sobre as doenças e demonstrou preocupação, pois a busca de conhecimento ainda está longe de ser a ideal. Vou te ser sincera, ainda não são muito bem aceitas. A população não procura esclarecimento. E agora, trocando de assunto, vamos falar um pouco de dinheiro, mas de diferentes formas. A primeira delas é um aviso de convocação. A partir de hoje, segunda-feira, dia 7 de julho, os beneficiários do aluguel social do Estado devem fazer o recadastramento no programa. O procedimento é feito anualmente e vai abranger 2.574 moradores de Petrópolis. Os beneficiários devem comparecer nos dias e horários agendados com os documentos necessários no Centro de Cultura Raul de Leone. Esse trabalho vai acontecer até o fim de outubro. Nesta etapa, farão o recadastramento quem recebe até R$ 800 pelo Estado, com complemento de até R$ 200 pelo município, e também quem tem benefício de R$ 500 também pelo Estado. A listagem com os nomes, datas e horários para comparecimento e também documentos necessários está disponível no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. Mas é muito importante destacar que é preciso que o beneficiário esteja com um cadastro único, CAD único, atualizado para fazer esse recadastramento. E agora, num outro sentido, num outro tópico, Petrópolis registrou um saldo positivo de empregos no mês de maio, com 2.353 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na última semana. Apesar de Petrópolis ter registrado um número positivo de contratações, com 2.353 admissões, a cidade imperial também contabilizou 2.331 demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o município ficou com um saldo positivo de 22 contratações. O contador Felipe Bar falou sobre a dificuldade de encontrar funcionários. Até tem emprego, né? Serviço tem, porém os funcionários tá bem complicado de arrumar. Eu, inclusive, sou contador, né? Então, os clientes reclamam muito por falta de mão de obra. Ainda segundo os dados divulgados, o setor industrial teve saldo negativo. No mês de maio, Petrópolis teve 291 admissões e 311 desligamentos. No entanto, o setor de serviços registrou 1.136 admissões e 1.109 demissões. O comércio em Petrópolis registrou 760 admissões e 750 demissões. Os dados ainda mostram que o setor da construção contabilizou 160 admitidos e 155 demitidos. O setor de menos destaque foi da agropecuária, com 6 contratados e 6 desligados. De acordo com o CAGED, no país, o mercado formal registrou 150 mil novos postos de trabalho em maio e atingiu um novo recorde de mais de 48 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator relevante é que, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dos 150 mil novos trabalhos criados, 124 mil foram ocupados por jovens até 24 anos. Apesar do saldo positivo, alguns petropolitanos ainda encontram dificuldades para conseguir um emprego. Aqui não é, porque aqui o custo de vida é altíssimo e o desemprego está absurdo. Aqui não tem emprego, mano. Depende, né? Se você tiver um estudo, né, uma qualificação, de repente você consegue. E cerca de 60 milhões de brasileiros começaram a ser beneficiados no último sábado, dia 5 de julho, pela tarifa social de energia elétrica prevista no programa Luz do Povo. A medida do governo federal e prevê que as famílias inscritas no Cadastro Único, CAD único, para programas sociais, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que usarem até 80 kWh por mês, não pagarão pela energia elétrica consumida. A repórter Mariana Braga está nas ruas e
e vai trazer um pouco mais de detalhes sobre este assunto para a gente. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta um pouco mais para a gente sobre essa questão desse benefício da tarifa de energia. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Todas as pessoas que fizerem parte desses pré-requisitos serão responsáveis apenas pela taxa de iluminação pública e pelo imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviço, o ICMS. Além de garantir gratuidade a quem consumir 80 kWh por mês, a iniciativa também prevê, a partir de 1º de janeiro de 2026, desconto em média de 12% na conta de luz de mais 55 milhões de brasileiros. Essa nova medida vai fazer parte do novo desconto social de energia elétrica que isenta o pagamento da conta de luz no consumo mensal de até 120 kWh para famílias do CAD único com renda mensal entre meio e um salário mínimo por pessoa. O eixo traz um conjunto de medidas para garantir uma divisão mais justa dos custos, respeitando a realidade dos consumidores. Todos os contratos existentes serão preservados. A implementação das mudanças será feita de forma gradual e responsável, com o objetivo de garantir estabilidade para o setor e proteção para os consumidores. Volto com você nos estúdios, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. Então, realmente, tem muita gente que tem essa possibilidade, que já vai estar sendo beneficiado por esse programa. Então, já fica de olho porque você vai ter esse desconto na sua conta de luz. E, gente, encerrando a nossa participação, agradecer mais uma vez as informações da Mariana. A gente também vai encerrar a nossa primeira parte do Correio Petropolitano em Debate. Mas fica por aqui porque daqui a pouquinho estaremos de volta e a gente vai receber o secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Kling, que vai conversar um pouco sobre a BauerFest 2025. Fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu,
há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com Pablo Kling, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a Bauerfest 2025. Boa tarde, Pablo, tudo bem? Boa tarde, é uma honra poder participar aqui do programa mais uma vez aqui. Prazer te receber sempre. Então, para quem não te conhece, Pablo, pode se apresentar, por favor? Eu sou Pablo Kling, secretário de Turismo de Petrópolis. É uma honra e o desafio e a responsabilidade desse desafio da gente potencializar o desenvolvimento econômico de nossa cidade através do fomento de toda a cadeia produtiva do turismo, que envolve mais de 50, 60 segmentos econômicos. Perfeito. Então, secretário, hoje a gente veio aqui conversar sobre a Bauerfest 2025, a 36ª edição. Você pode falar um pouco de como é que está sendo esse evento aqui na cidade? Bom, tem sido sucesso. Até o último domingo, dia 6, também conhecido como ontem, né? Já ultrapassamos em quase 10% o número de veículos de turismo, ônibus e vans, relativos a todo evento do ano passado. Já foram mais de 1.400 veículos de turismo até agora e a gente acredita que esse número vai crescer ainda mais, principalmente também porque hoje, dia 7, é ponto facultativo, né? Praticamente feriado no nosso estado, que é o maior emissor de turistas para nosso município. Então a gente vê que realmente os resultados estão sendo bem positivos aqui na nossa cidade. Já superou, né, a última edição inteira do ano passado e ainda tem uma semana para aumentar essa gordurinha, né? Porque o resultado está sendo bom, a gente está vendo a festa realmente ficando lotada. Exato. E de acordo com conversas assim informais ainda com os expositores, depois a gente vai ter um dado mais específico, mais detalhado sobre isso, só o sábado já foi melhor que só o domingo de ontem, essa conversa foi ontem à noite, só o domingo foi melhor que o melhor sábado, que é o principal dia da Bauerfest, né? É o sábado, sempre, historicamente, os sábados são os melhores dias. Então, o domingo de ontem, né, o dia 6, foi melhor que o melhor sábado do ano passado, economicamente falando. Então, a gente espera que os expositores vendam bastante, porque a gente sabe que eles precisam desse retorno, porque é através desse retorno que potencializa o maior lance no leilão das barracas no ano seguinte. É um verdadeiro ciclo, né? Quanto melhor for o resultado, mais dinheiro a prefeitura ganha, mais dinheiro todo mundo vai ganhando e a cidade, no final das contas, é quem é o maior beneficiado com toda essa questão. Exato. E o objetivo do prefeito Ingo Rames, desde antes da campanha, ele sempre fala isso, que ele quer que os eventos de Petrópolis sejam sustentáveis, que eles possam se bancar, sem precisar de aporte do poder público municipal. Por exemplo, nos últimos anos, de acordo com os relatórios que a gente tem lá, anualmente a prefeitura investia mais de R$1 milhão em barracas e que, por mau armazenamento, eram destruídas e no ano seguinte tinha que se investir novamente. A estratégia para os próximos anos é que não precisemos mais desse aporte
E eu tenho certeza que sem essa necessidade desse aporte, os próximos anos, os próximos eventos da cidade já vão ser completamente sustentáveis, se tornando de fato em retorno financeiro para o município e não apenas para os munícipes. O que isso quer dizer? Muita gente pergunta assim, mas como é que essa Bauerfest dá dinheiro para a cidade? O comércio vende mais. A Associação da Roteiristas afirma que a Bauerfest traz mais movimento do que até o Natal, do que o movimento do Natal para o comércio da Rua Teresa. E esse comércio, tendo um fluxo maior, o que ele precisa? Contratar mais pessoas. Então, só nessa edição, já são mais de 1.500 empregos diretos gerados para atender a demanda de toda a cadeia produtiva do turismo na cidade. Então, isso são mais 1.500 famílias trabalhando com uma renda maior, com um período maior de trabalho, e que muitas das vezes esse trabalho temporário ele acaba se revertendo também em carteira assinada fixa ali, ou seja, vira um funcionário fixo. E isso contribui e muito para a redução da desigualdade social, o aumento da renda, o que a geração de emprego proporciona. Então, toda a cidade sai ganhando muito com isso. Quando a gente prevê aí o impacto superior a 70, a 100 milhões de reais na cidade, esse dinheiro ainda, esse ano, não é diretamente nos cofres do município, mas sim através de geração de emprego, geração de renda em todo o comércio, o setor terciário, ou seja, os setores de serviços. Isso sim que representa o grande movimento turístico, o grande movimento financeiro e econômico que o turismo proporciona. Realmente gera e vai movimentando a economia inteira da cidade. Os diferentes setores, os diferentes pontos da cidade são beneficiados com essa festividade aqui. E como é que você vê, a gente já falou bastante, mas só para a gente destacar mais uma vez, qual a importância dessa festa e não só dessa para o município? Tem esse fator econômico que eu citei agora, movimenta toda a cadeia produtiva da hotelaria. Por exemplo, só na hotelaria nós temos cerca de 5 mil empregos, ou seja, 5 mil funcionários diretos, só na hotelaria, falando de hotéis e pousadas. Isso sem falar nos segmentos de hospedagem de aluguéis por plataforma. Mas o setor de eventos são mais 5 mil funcionários diretos dos setores das empresas de eventos, segundo dados da Associa Eventos. Agora, mais o comércio de bares e restaurantes, envolvendo esse setor, são cerca de mais 5 a 10 mil empregos. Então nós estamos falando de cerca de 20 mil pessoas que dependem diretamente da cadeia produtiva do turismo, que dependem diretamente do fluxo turístico para a sua renda, para ter o seu salário, para ter a sua renda. Então, além desse fator econômico, nós temos também o fator cultural. Um evento como a Bauerfest, ele mantém uma tradição que já vem de mais de século. E que isso proporciona um atrativo ainda mais, porque as pessoas de fora vêm, ou seja, os turistas, os visitantes vêm e olham para a nossa cidade e falam, além das belezas naturais, da beleza arquitetônica, eles falam da educação do nosso povo. E essa manutenção dessa cultura contribui ainda mais para que o turista e o visitante, quando voltar, ou seja, quando eles deixarem nossa cidade, eles levam consigo um pouquinho dessa riqueza, um pouquinho da nossa cultura. É uma forma de comunicar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E também tem a questão que quando esse turista vem, conhece nossos costumes, conhece nossa educação, como você mesmo disse, ele volta para sua cidade, ele pode comentar com alguém e vai rolando aquele boca a boca. Uma pessoa vai querendo ou não fazendo uma propaganda para o outro da festividade ou da própria cidade que conheceu, e isso também vai trazendo mais pessoas para a cidade. Então é um ponto essencial, é importante que o turismo venha da própria cidade indiretamente, não precisa ser uma propaganda necessariamente feita. Você mais sim a pessoa que veio e comenta com o outro e vai trazendo mais pessoas ainda para a nossa cidade, que a nossa cidade já tem a parte turística muito forte, mas para ser mais forte ainda, não é mesmo? Exatamente, a gente precisa profissionalizar a cadeia produtiva do turismo, e essa também é uma das plataformas que está aprovadas no plano de governo do prefeito Ingo Rames, que é que a gente consiga trabalhar os eventos e o turismo na cidade de forma mais profissional. O que isso quer dizer? Não é apenas fazer um evento por fazer, mas como melhorar a qualidade dele, como melhorar
o fluxo turístico, como qualificar esse fluxo turístico para que ele seja mais rentoso para o comércio, para o setor de serviços e também para o município. E isso vem acontecendo e a gente vai avançar ainda mais nesse segmento. E um outro fator tem a ver também com a questão do pertencimento, porque quando nós petropolitanos como um todo, entendemos que o turismo ele beneficia toda a nossa cidade, quando a gente consegue entender, quando a gente consegue ver isso, a gente passa a criticar menos o fluxo turístico. Por quê? Da mesma forma, quando a gente viaja para um lugar e a gente quer ser bem recebido, a gente quer ser bem tratado, a gente compreende que o fluxo turístico gera, às vezes, um trânsito mais intenso, e a gente compreende isso, poxa, isso está trazendo mais recurso. Às vezes meu filho, meu neto, meu sobrinho, meu amigo, um parente, está trabalhando e passou a trabalhar por conta disso. A gente começa a entender que isso é benéfico para a cidade e que esse recurso, depois de injetado nos cofres do município, ele vai ser revertido para a saúde, educação, ainda mais fiscalização para trânsito, para que possa fluir melhor esse segmento. E algumas adaptações precisam ser feitas para atender, seja de maneira para segurança, seja de maneira para ordenamento, esse fluxo. É importante frisar que um outro grande atrativo da cidade é que somos pelo terceiro ano consecutivo, a cidade mais segura do nosso estado. E quando a gente anda ali em volta do Palácio de Cristal, principalmente nesse período de Bauerfest, a gente consegue perceber esses comentários. As pessoas, poxa, eu posso ficar com meu telefone na mão, poxa, eu posso ficar com meu telefone no bolso, eu posso ficar tirando foto que eu não tenho risco de perder meu telefone. Isso dá um orgulho muito grande em nós petropolitanos de ouvir isso e de saber disso, que nós temos a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, que nós temos não, que nós somos a cidade, porque a cidade não é apenas o espaço físico, não é apenas o espaço geográfico. A cidade, ela é formada por seus moradores, que somos nós, e que quando essa conexão ela é perfeita, a gente entende o benefício que tudo isso causa para todos nós. Esse tópico do entendimento realmente é muito importante, porque quem faz a festa, querendo ou não, somos nós, somos os petropolitanos, e não é só porque a festa está concentrada ali no Palácio de Cristal que ela não se estenda para toda a cidade, porque faz parte da nossa cultura, como você mesmo destacou, e esse é um ponto importantíssimo. E a questão da segurança realmente é um atrativo muito grande aqui para Petrópolis, porque acontece durante os eventos, e muita gente mesmo quando está no seu dia a dia e quer uma pessoa de fora e quer vir aqui para a cidade, pode ficar despreocupado, consegue realmente aproveitar sem a preocupação, não é mesmo, Pablo? Exatamente. E para melhorar ainda a experiência do visitante, uma das grandes críticas que tinha a Bauerfest é quanto à quantidade de banheiros, por exemplo, o acesso a banheiros. Então, esse ano, por orientação do prefeito, a gente já ampliou esse número. Nos registros mostram que ano passado foram cerca de 80 banheiros químicos. Esse ano são mais de 100, além da implantação de uma grande novidade, que é o banheiro VIP, para aquela pessoa que às vezes é um pouco mais exigente, que quer um serviço diferenciado e que pode pagar por ele. Então a pessoa vai lá, compra uma pulseira, valor simbólico ali de R$20 o dia, e usa o banheiro VIP quantas vezes quiser. Mas isso sem tirar o acesso aos tradicionais banheiros químicos que foram ampliados esse ano. Então, é importante a gente destacar isso, que a gente já tem trabalhado para aprimorar a experiência do visitante e ampliar a infraestrutura do espaço, e que para o ano que vem vai ser ainda mais ampliada. Como, por exemplo, a gente conta muito com o apoio do comércio local, de várias escolas, de vários comércios que possuem um estacionamento que normalmente não fica aberto aos finais de semana e à noite, para ficarem abertos ainda até mais tarde, para que possam receber mais veículos. O próprio estacionamento ali anexo à prefeitura, ele é passado para Sinalpark nesse período, para que possa ter mais veículos ali estacionados e assim proporcionarmos uma experiência mais confortável para todos os visitantes e principalmente para os moradores da nossa cidade. Mas é importante frisar também que esse ônibus que está
disponível nesse ano, o ônibus elétrico está fazendo a gente até ali em alguns bairros. Até e tudo mostramos mais. hoje o vídeo mostrando o ônibus, mostrando como é que ele funciona, é bem interessante. É muito legal porque ele está servindo como teste para o novo plano de mobilidade e isso não tem custo nenhum para o município. Esse ônibus está circulando no modelo de teste sem nenhum ônus, sem nenhum custo para o município. Isso é importante frisar. E assim ele também proporciona um maior acesso à população, que possa vir até o centro da cidade, que possa vir até a Bauernfest, desfrutar do evento, se apropriar do seu evento, sem precisar se deslocar de carro, moto, mas ter ainda acesso a essa experiência, dessa experiência que está sendo feita com esse ônibus elétrico. Perfeito. E Pablo, a gente já conversou muito sobre resultados, sobre pontos que estão sendo implementados, que já foram implementados. Queria conversar um pouco agora sobre expectativa. Como é que está a expectativa para essa última semana, né, que começa hoje realmente a última semana dessa Bauernfest? A gente ter conseguido, juntamente com o apoio de todas as entidades organizadoras, ampliar o evento para essa segunda-feira, abrir pontualmente nessa segunda-feira em decorrência do ponto facultativo no estado, por conta da realização da cúpula do BRICS na capital, foi fundamental, porque a festa já está cheia, já tem um fluxo grande ali, já temos o registro de diversos veículos de turismo subindo a serra também, como ônibus e vans. E isso garante um maior fluxo econômico em todo o comércio, como nós já falamos aqui. E ao longo da semana, o fluxo é menor, então até sugiro que os petropolitanos se apropriem mais da festa, principalmente terça, quarta e quinta-feira, onde o fluxo é menor, então você pode transitar ali com ainda mais conforto. E para o final de semana, a gente espera, para esse último final de semana, a gente espera aí surpreender bater todos os recordes. De público já batemos até agora, com o número de veículos de turismo. Economicamente, de acordo com informações já levantadas, já está maior que ano passado também. E por mais uma semana pela frente, a gente espera superar todas essas expectativas para que a gente possa fazer um planejamento melhor para o ano que vem ainda, para que a gente possa de fato melhorar alguns pontos nos editais de licitação das barracas. Vale lembrar que todas as barracas ou são licitadas e feita leilão, é um leilão público, aberto a todos, onde todos os participantes acompanham cada lance dado, e as barracas intramuros, que são indicadas pelo Clube 29 de Junho, co-organizador, co-realizador do evento, junto com a Prefeitura de Petrópolis, de acordo com legislação vigente. Então, é importante reforçar isso, porque esses valores são depositados diretamente na conta da Prefeitura, que acaba revertendo esse valor no próprio evento, e não tenho dúvida que para o próximo ano a Prefeitura não vai precisar fazer nenhum aporte financeiro para o evento, porque a gente acredita que com uma melhor gestão desse evento e dos próximos, junto a patrocinadores, a credibilidade junto a patrocinadores e o sucesso de mídia do evento, isso vai potencializar muito. E essa parceria com retomada de cidades irmãs, com Blumenau, que organiza a maior festa germânica do Brasil, que é a Oktoberfest, vai ser um sucesso ainda maior. Eles estiveram aqui, a organização da Oktober esteve nesse final de semana em Petrópolis, junto com a realeza da Oktoberfest. Foi uma troca cultural, uma troca de informações de gestão muito importante para que a gente possa aprimorar ainda mais a nossa Bauernfest. Perfeito, Pablo. Que é muito importante destacar, né, que quanto melhor o resultado, quantas mais pessoas vêm, quanto melhor é financeiramente para o município e, é claro, para os expositores, melhor a possibilidade para o ano que vem, melhor a possibilidade de melhorar, mais credibilidade a festa e a cidade tem, não é mesmo? Exatamente. Nesse momento, valorizando a cultura germânica, da colonização germânica, mas a imigração italiana e japonesa também não são esquecidas, porque logo para frente vem aí Bunkassai e Serra Serata moldando um pouco mais, dando um toque diferenciado para os eventos de nossa cidade. Então, a cultura germânica, a cultura italiana, a japonesa também são prestigiadas, e vem muitos outros eventos aí. Temos mais de 50 eventos para esse semestre, para esse segundo semestre no nosso calendário de eventos da cidade. Perfeito, a gente vai, claro, acompanhar de perto todos esses eventos. E Pablo, tem mais algum ponto que você queria destacar sobre a Bauernfest ou sobre esses próximos eventos? É importante que nós, petropolitanos, colaboremos com a sinalização e o ordenamento turístico, o ordenamento do trânsito. O trânsito não é feito só
de veículos. Ele é feito, acima de tudo, com pedestres. Então, o fluxo turístico em algumas vias passam a ser durante o período da festa, principalmente nos dias de grande veículo, de grande fluxo turístico, sexta, sábado e domingo, tem o estacionamento proibido de veículos. Por quê? Para alargar, mesmo que momentaneamente, a calçada e assim garantir mais segurança e fluidez no trânsito de pessoas e de pedestres, de pessoas e de veículos. Então é importante a gente se atentar à sinalização, à orientação dos agentes de trânsito, dos guardas civis municipais, para que a gente possa ter um trânsito mais fluido. Quando você vai lá e para o seu veículo bem de frente a uma placa de proibido parar e estacionar, você está ali não apenas infringindo uma norma de trânsito, mas está, sobretudo, atrapalhando não só todo o comércio local, o fluxo de pessoas, mas está colocando, às vezes, a vida de pedestres em risco. Então, vamos seguir as orientações do trânsito para que a gente possa ter uma festa ainda mais confortável, uma festa com trânsito fluindo ainda melhor para todos nós, petropolitanos, visitantes e turistas. Perfeito, Pablo. Vou te agradecer muito sua participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar sobre essa festividade aqui, que é tão tradicional do nosso município. Então, venham todos aí visitar, apreciar, desfrutar da Bauerfest, da 36ª edição, comemorando esse ano 180 anos da colonização alemã em Petrópolis e também já iniciando as comemorações dos 200 anos de Dom Pedro II, bicentenário de Dom Pedro II. Então, segunda, terça, quarta e quinta, de meio-dia às 10 da noite e de sexta a domingo, das 10 da manhã à meia-noite, no Palácio Cristal, nos arredores, na praça, popularmente conhecida Praça da Águia, que se transforma no Biergarten. Venha desfrutar do melhor da cultura e culinária germânica em nossa Bauerfest, em nossa Petrópolis. Perfeito, Pablo. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa primeira entrevista, mas fique por aqui porque o nosso programa ainda não acabou. Vamos conversar um pouquinho a mais com outros convidados. Até logo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Correio Petropolitano Debate está de volta mais uma vez e a gente já está aqui ao vivo com a Fabiane da Anedim, que vai conversar um pouco com a gente. Boa tarde, Fabiane, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo bom com você? Tudo perfeito, muito prazer te receber aqui. Então, para quem não te conhece, vou pedir para você se apresentar, por favor. Claro. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiane, estou presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, sou fisioterapeuta pediátrica e mãe atípica, tenho um filhinho de 10 anos com paralisia cerebral e autismo. Perfeito, Fabiane. Para a gente poder começar a nossa entrevista, você pode explicar para a gente o que é a Anedim, o que é essa associação? A Anedim, ela surgiu da necessidade da gente ter uma luta efetiva por inclusão das pessoas com deficiência. Não apenas autismo, mas também síndrome de Down, paralisia cerebral, síndromes diversas, doenças raras. E surgiu da necessidade da gente dar voz a essas mães. E no final de 2023 começaram vários cancelamentos unilaterais de planos de saúde e as mães se sentiram muito perdidas, porque não tinha um motivo efetivo para que isso estivesse acontecendo. Em 2024 a gente instrumentalizou a luta porque começou a aumentar o número de casos e nós fomos às ruas, fomos até a Unimed Rio, fomos em vários locais para gritar por direitos, para dizer que as pessoas elas existem, né? A pessoa com deficiência ela existe. Ela resiste, ela não vai sucumbir, ela não vai aceitar nenhum direito a menos. Então a associação surgiu dessa necessidade. É claro que no decorrer da luta a gente foi vendo que existiam outras necessidades, como inclusão escolar, acessibilidade em locais de lazer, isso foi crescendo. Então a associação surgiu dessa necessidade, basicamente. Perfeito. A gente vê realmente que tem uma necessidade que foi o ponto principal, isso. O pontapé inicial, que foi abrindo realmente um mundo, uma diversa gama de necessidades que também precisam ser atendidas. Isso. E que ainda são uma deficiência muito grande em todo o país, não é mesmo? Não exclusivamente de Petrópolis, isso. Mas é uma questão ainda todo no Brasil e também no mundo. A gente tem que dizer que o mundo não é preparado para as pessoas com as diferentes necessidades específicas. E qual a importância desse trabalho? A importância, sim, não só da Associação Nenhum Direito a Menos, como de qualquer outras associações, porque o que nós entendemos, né? A gente não quer ser protagonista da luta, nós queremos somar com outras pessoas que já estão na luta, porque a gente entende que a luta coletiva, ela é uma luta que faz diferença. A luta individual, a luta de uma única associação, não faz diferença. Então a importância, além de somar com outras pessoas, é dar voz, é ser uma representatividade real, é mostrar que a pessoa com deficiência, ela é mais do que um diagnóstico, ela é um cidadão, ela tem CPF, ela tem RG, muitas têm capacidade de trabalhar, muitas têm capacidade de exercer atividades que precisam de um pouco mais de experiência, um pouco mais de acuidade no cuidado. Outras têm algumas necessidades que as limitam mais, mas elas existem. Então a importância é essa, é dizer nós existimos, estamos aqui e juntos temos uma voz muito mais forte para conquistar políticas públicas, para conquistar espaço, não só aqui em Petrópolis, como você bem disse, como em todo o Brasil. Perfeito. E Fabiane, um ponto muito importante que a gente tem que destacar é que esse trabalho de conscientização não parte só da associação, não é só para a parte, vamos dizer assim, para o poder. Não é só não tem que ser um diálogo só entre a associação e os diferentes meios do poder público. A sociedade também tem que ser conscientizada, não é mesmo? Sim, porque se você parar para pensar, pegar a história, há bem pouco tempo atrás as pessoas com autismo ficavam em manicômios. Pessoas com síndrome de Down ficavam amarradas em casa. Pessoas com deficiência eram escondidas. Era uma vergonha, porque a sociedade não entendia, compreendia essas pessoas como ou gente maluca, muita gente falava que elas estavam endemoniadas, então tinha muito preconceito. Esse preconceito diminuiu, mas ele ainda existe. A sociedade ainda é muito, como a gente fala, capacitista. Ela julga a pessoa pela deficiência. Então, se você tem uma paralisia cerebral, muitas pessoas da sociedade acham que você não consegue fazer nada, que você, desculpa até o termo, é um inútil. E não é isso.
Então, o mundo é constituído de pessoas diferentes. Eu não sou como você não é como eu, né? Pessoas convivem e é importante isso, conscientizar a população de que a pessoa com deficiência, ela tem os seus direitos, ela existe, ela está ali. E é isso, é muito mais do que um diálogo. Então, a associação, inclusive a Associação Nenhum Direito a Menos, ela também faz palestras em locais. Nós vamos a escolas, nós vamos no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente fez uma ação no Corpo de Bombeiros para explicar como deve ser o manejo com a pessoa com deficiência, por mais que seja uma situação de perigo. Então, a gente tem feito essa troca e procurado conscientizar realmente todo mundo, para além da luta por políticas públicas. Isso é um trabalho muito necessário que vocês fazem, muito urgente, né, na nossa sociedade e que a gente pode dizer que está dando retorno, não é mesmo? Você vê que a sociedade está aceitando bem essa situação? Sim, a gente ficou muito feliz com a inauguração da região serrana ontem. Foram muitas mães, elas puderam trocar com a gente, relatar experiências e falar que acharam muito importante ter mais uma associação aqui que pudesse estar somando na luta. A gente é muito bem recebido nos órgãos públicos quando a gente vai fazer essa conscientização. É claro que a gente encontra resistência, mas a parte boa é muito maior do que a parte que tem alguma deficiência ali. A deficiência não da pessoa, mas deficiência do contato entre o poder público e a gente, ou as instituições já existentes. Mas está ótimo. Eu fico feliz em saber disso, fico feliz em saber que vocês são bem recebidas. E essa pequena parcela que ainda representa uma resistência, ainda vai ser conscientizada, ainda vai entender a necessidade, porque essa é uma pauta que é urgente e não era nem para ser discutida, já era para ser algo implementado na nossa sociedade. Exatamente. Eu queria, assim, por favor, não entendam como tá rogando uma praga, não, tá? Mas, assim, qualquer pessoa aqui, eu, você, qualquer pessoa que está nos assistindo, ela pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência. Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente tem tanta violência. Você não sabe se você vai sofrer um acidente de carro, se você vai sofrer algum tipo de violência, ou se, por exemplo, a nossa sociedade se cuida muito pouco. Isso eu também acredito que você já deve ter trazido essa pauta aqui do cuidado pessoal. Então, por exemplo, você pode ter um AVC, você pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência. Então, assim, discutir deficiência, implementar direitos da pessoa com deficiência é muito mais do que só se você tiver alguém com deficiência. É pensar cidadania, é pensar no futuro, é pensar que todos têm direito à equidade da existência. Perfeito. Você falou tudo aqui, foi o ponto perfeito. Eu não preciso nem complementar isso, não preciso nem fazer comentário nenhum, porque você disse tudo. E, Fabiane, desde que quando começou essa associação até o momento, como você vê que foi essa caminhada até aqui? Foi uma caminhada grande. Mas, assim, o que me assustou, eu preciso ser sincero, o que me assustou foi a demanda gigante por pessoas precisando ter voz. Isso foi um ponto que me assustou, porque nós começamos, como te expliquei no início, por conta da questão dos planos de saúde, a gente viu que a questão era muito maior. Então, como você também já colocou, é um absurdo eu ter que, por exemplo, lutar para que as calçadas tenham acessibilidade para pessoas cadeirantes, ou lutar para que tenha sinalização para pessoas com deficiência visual. Isso já devia existir. Então, não é de hoje. Então, assim, a caminhada tem sido árdua, rápida. A associação começou outro dia, a gente já está em 6 ou 7 municípios. Nós hoje estamos em São João de Meriti, Niterói, Itaboraí, Magé, Macaé. Estamos aqui agora na região serrana, vamos abrir um polo em Maricá. Então, a gente cresceu muito. É muito bom, é assustador e é desafiador. Por isso que a gente precisa das famílias atípicas, para elas somarem com a gente, que a associação é só um nome. A associação é um CNPJ, mas quem constrói a associação, quem está por trás dessa luta? São as famílias atípicas, são as pessoas com deficiência. Perfeito. Então, realmente, é esse ponto que o que a associação está ali representando. Mas o que forma mesmo, o que é a base dessa associação, são verdadeiramente as famílias atípicas. E, Fabiane, o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Mas tem algum outro ponto o que você queira destacar sobre a associação? Eu posso fazer um convite? Mas é claro, por favor. Gostaria de convidar toda a população da região serrana para somar conosco. Como eu já disse, a luta é coletiva, sozinho a gente não faz nada.
Eu costumo dizer que eu estou presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, porque a associação não é a Fabiane. A associação são as famílias que compõem ela. Então, eu gostaria de convidar vocês a somarem na luta, a acreditarem que vocês têm voz e que juntos a gente consegue fazer essa voz ecoar muito mais alto, conquistar mais direitos e manter os que a gente já tem, porque a gente vem sofrendo muitos ataques contra os nossos direitos. Mas é isso, agradeço a oportunidade aí, Hugo. Obrigada. Perfeito, foi um prazer te receber aqui. Sempre que quiser comentar sobre a associação, fica aqui o convite, porque essa pauta é extremamente necessária e como eu e você já comentamos, não era nem para ser pauta, já era para estar implementada na sociedade. Isso aí, obrigada. Então, te agradecer mais uma vez pela participação aqui. Foi um prazer te receber no Correio Petropolitano Debate. Prazer foi todo meu. E, gente, agora eu vou encerrar nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.